disparada nos preços dos combustíveis é um problema que afeta todo o Brasil e o Congresso começa a se movimentar para buscar soluções e cobra até uma CPI sobre o tema. A respeito disso, nós vamos conversar agora com o deputado federal Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, frente essa que cobra, inclusive, a criação da CPI do combustível. Deputado, seja bem-vindo, um bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Adriana. Bom dia, Vitor. Ô, deputado, por que essa reivindicação, a CPI do combustível? Qual seria o objetivo? Qual é a suspeita de irregularidade que haveria, então, na formação aí dos preços dos combustíveis? Primeiramente, nós temos que entender que o problema dos combustíveis no Brasil, ele começa com aquelas medidas provisórias de isenção fiscal para as empresas que exploram o pré-sal. Mas antes também quero deixar claro aqui que a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros e Seletistas, ela é composta por 272 deputados, 22 senadores e representa a categoria dos autônomos e dos seletistas. Eu vim proveniente do setor de transporte e quando a gente começa a ver alguns dados, né, e ver esse aumento desenfreado da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, há uns meses atrás, discutindo esse assunto com a categoria e também com alguns especialistas, como a Associação dos Engenheiros da Petrobras, se detectou realmente que a expectativa do pré-sal era que o Brasil já é autossuficiente de produção de petróleo, era de produção de 15 mil barris por dia. E hoje a gente sabe que a exploração chega a 40 mil barris por dia, e todo esse processo que existe de internação dos preços, que na realidade é a preço de paridade internacional, que é a variação do dólar e a variação do preço do barril do petróleo, ele na realidade, ele mascara os custos de produção e mascara os custos também de venda no consumidor final. Nós sabemos que existe um lobby muito forte das empresas que atuam na parte de importação. Hoje, as refinarias brasileiras elas estão ociosas e o projeto que eu entrei há alguns meses atrás, que é a PL 750, ela tira essa característica de importação dos preços para internação nos preços finais aqui no Brasil, da gasolina, do gás de cozinha. De 2011 a 2014, o custo de exploração do barril de petróleo pela Petrobras era em torno de $33. Em 2021, chega a $18. Como que baixa o custo de produção e, mesmo assim, a gente fica atrelado ao preço de variação do dólar e preço da variação do barril, onde nós, na realidade, somos autossuficientes e Sim. Nós poderíamos, inclusive, ter a mesma sistema de produção como a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce ela pratica preço de exportação. E essa variação de preço de importação baseado na variação do dólar e na variação do barril de petróleo, mais as tarifas portuária, alfandegária e mais ainda o cálculo das distâncias através dos portos que entram, causa todo esse descontrole, aonde, se nós praticássemos o preço de exportação, daria uma redução em torno de 15%, inclusive isso aí está lá no cálculo apresentado dentro da PL 750, que se encontra lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que inclusive já tem uma audiência pública aprovada, só que com esse último aumento agora de 8,9%, se eu não me engano, dos preços dos combustíveis há 2 dias atrás, realmente se deparamos com uma política da Petrobras de afrontamento à economia brasileira. E faço questão também de ressaltar que a decisão em relação a essa política de preço da Petrobras, ela pode até ter um pouco de responsabilidade da Câmara dos Deputados, Senado, enfim, e até do Ministério da Economia, mas ela está na mão do presidente da República através de medida provisória. Deputado, para que tivesse uma mudança imediata para tentar sanar o problema, pelo menos por hora, a Petrobras teria como diminuir o seu preço de venda do combustível, ou o problema está da alta, está mesmo nas cobranças a partir da saída do combustível da estatal? O problema está nessa variação dos preços internacionais, que é a internação do preço. Ela pratica, vamos dizer assim,
nós produzimos em torno de 70%. Ele é exportado, esse petróleo é exportado, e nós importamos ele. Na realidade, não teria nem necessidade de existir a Petrobras, porque o refino está sendo feito no exterior, e nós compramos esses produtos exatamente aos preços com variação internacional, que não é a realidade brasileira e nem dos custos de produção da realidade interna do Brasil. Amanda Klein, sua pergunta, Amanda. Deputado, mas isso também é porque a Petrobras é autossuficiente, o Brasil é autossuficiente em volume, mas ainda assim nós temos que importar esse combustível, esse petróleo leve, né, que é necessário, e derivados que é necessário para a produção do combustível, da gasolina internamente. Enfim, o presidente Bolsonaro não dá mostras de que quer mudar essa política de paridade de preços, né, que acompanha o preço do barril do petróleo internacionalmente e também o preço do dólar. Que outras medidas são possíveis? Por exemplo, essa discussão agora sobre fixar um valor do ICMS dos estados, ou então um fundo que regulamenta, que estabiliza, um fundo estabilizador para os preços. Outras alternativas são viáveis na sua avaliação? A melhor avaliação e a melhor alternativa seria, inclusive, ontem o presidente, numa live, falou sobre essa proposta de criar realmente um fundo de estabilização a partir das exportações. Essa seria a melhor alternativa. Quando falam sobre o valor do ICMS, nós temos que entender o seguinte: porventura que se zerasse o ICMS dos combustíveis no Brasil, seria, num primeiro momento, uma redução significativa. Mas, à medida que nós estamos atrelados à variação do dólar e à variação do preço do barril, do petróleo internacional, esses preços voltariam novamente a subir e chegariam a patamares novamente que estão agora, porque o preço do ICMS ele é um percentual. Então, ele é praticado a partir do valor que é praticado a partir do preço internacional. Então, quando se fala, que se diz, não, vamos reduzir o preço do ICMS, ou então vamos fixar, ele vai aumentar igual por causa que ele está exatamente atrelado ao dólar e à variação do barril de petróleo. Então, a solução inicial seria a criação desse fundo, realmente de estabilização, que consta lá na minha PL 750, está lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico e que é possível fazer. Inclusive, ontem o presidente falou exatamente desses problemas, inclusive falou do preço do internacional, da paridade, ele citou a paridade, sim. Falou, inclusive, desse fundo de estabilização que seria possível. Inclusive, de antemão, falo que eu sou contra esse valor aí que a Petrobras quer disponibilizar como se fosse uma política social de 300 milhões como um vale-gás, porque, inclusive, na realidade, a população brasileira não quer vale-gás, vale-passagem, vale-gasolina. Ela quer são políticas públicas que lhe dê perspectiva, de dê capacidade de compra, porque senão nós vamos viver de assistencialismo. Para fecharmos, deputado, a pergunta é de José Carlos Bernardi. Nós temos aí uma frente parlamentar, deputado, que é gigantesca, de quase 300 deputados, que se vai discutir, está acompanhando essa questão e me parece que esse é um ponto nevrálgico da economia brasileira hoje, mas que afeta o mundo inteiro. Que tipo de contribuição a Câmara dos Deputados, através desta frente parlamentar, pode trazer para o debate, principalmente oferecendo soluções para o governo e para a população brasileira? Veja bem, nós não somos oposição ao governo, nós somos a favor do Brasil. A Frente Parlamentar tomou iniciativa, inclusive essa semana, de emitir uma nota pública, relatando exatamente os problemas de produção e dos aumentos dos combustíveis. Ontem enviamos uma solicitação de audiência com o presidente Lira, da Câmara dos Deputados, uma audiência com o presidente Pacheco, do Senado, e com o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, nos colocando à disposição dentro da frente parlamentar, que é um guarda-chuva para várias associações e sindicatos, como a Abrava, a CNTTL, a CNTR, e também alguns sindicatos que estamos propondo fazer uma reunião exatamente com o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados e com o ministro da Casa Civil, colocando as nossas sugestões da categoria dos caminhoneiros e seletistas, que o Brasil anda sobre rodas e essas pessoas têm conhecimento dos custos e esperamos contribuir através desse fundo de estabilização, que realmente eu acho que é uma solução momentânea. Esse fundo de estabilização e a mudança da paridade dos preços internacionais em relação ao dólar e ao preço do barril do petróleo tariam já uma redução em torno de 15%, seria uma redução significativa,
e através desse fundo daria uma estabilidade momentânea para que o Brasil realmente tivesse um pouco de norte, um pouco de estabilidade na economia em relação aos custos. A gente sabe, eu fui do transporte, tive caminhão, conheço todas essas estradas brasileiras aí, e a gente fica atrelado ao preço do diesel, o caminhoneiro, o transportador, é um ganha-devolve. No momento que você tem um item do seu custo que ele não tem estabilidade, ele não tem como você fazer previsão nenhuma. E realmente a gente tem que arrumar uma solução nesse momento, e a solução está na mão do presidente da República, que pode fazer isso através de medida provisória, inclusive deixando de lado lá aquela minha PL 750, que está lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Perfeito. Esse é o deputado federal Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, conosco aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Um ótimo final de semana e até uma próxima. Um bom dia a todos aí, tá? Ok. Valeu, 8h20.